Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho uma participação muito especial. Muito especial. Muito especial. Do Gus! Olá! Seguinte, o Gus é tipo um dos meus melhores amigos. Meu companheiro de festas e de vida. Estamos aí sempre, né? como podem ver. Mas ele também é um homem sério, ele é médico, formado aqui na Alemanha em medicina. E eu convidei ele pra fazer esse vídeo, pra fazer essa participação especial, que ele aceitou, que bom. Porque hoje a gente vai falar de saúde sexual aqui na Alemanha e fazendo uma comparação um pouquinho como é no Brasil. Eu tive essa ideia porque eu fui no ginecologista recentemente aqui, porque eu queria fazer o teste, eu faço anualmente, né, o teste de infecções sexualmente transmissíveis. Isso faz parte do meu protocolo de segurança sexual, que eu fiz um vídeo sobre isso, o link tá aqui. E aí, quando eu cheguei lá, a médica me disse que eu precisava pagar por esses exames, e tipo, era caro. Detalhe, aqui na Alemanha, você ter seguro-saúde é obrigatório, você paga por ele, não é barato. E eu fiquei meio, tipo, isso é uma questão de saúde pública, ou deveria ser, né? E daí ela falou, tem alguns lugares até que fazem de graça, que são esses centros não sei o quê, mas eu não te recomendaria, não, porque eles não são médicos e eles podem publicar a sua informação e se, dependendo da sua carreira, por exemplo, se você quiser ser professora, isso pode te prejudicar muito profissionalmente. Eu fiquei tipo, hã? Quando você contou a história, eu também fiquei bem... Essa parte não dá pra engolir, assim, sabe? A gente vem de uma cultura muito diferente, assim, de lidar com saúde sexual no Brasil, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu achei isso muito absurdo, porque assim, já falei aqui sobre isso, você tem risco de contaminar mais pessoas quando você não sabe que você tem alguma coisa, você tá transmitindo, né, com a carga viral alta. Então você fazer o exame é um ato de responsabilidade com você e com as outras pessoas, é um ato de responsabilidade social, né? Você ser prejudicado porque você tá fazendo exames é tipo um negócio tão absurdo que parece, sabe, 1950, assim. Ainda mais porque no Brasil a gente tem essa cultura de chegar lá, tipo, fazer pelo SUS de graça, sai na hora o resultado, você conversa com o médico, sai de lá com um monte de camisinha. Tem todo um preparo, um sistema, né? Eu fiquei tipo, gente, se o Brasil consegue fazer isso, a Alemanha deveria conseguir fazer também, né? Mas nada tão simples assim. Pois é, essa história eu já ouvi parecida de algumas pessoas com quem eu conversei, assim, eu sabia que ia fazer o vídeo hoje, daí ontem eu conversei com outros amigos, assim, mesmo tipo homens gays, que são tipo o grupo de risco, um amigo meu falou assim que ele teve que exagerar também umas histórias, assim, no ano foi só, tipo, fiz sexo sem proteção, foi muito mais, tipo, muitas coisas aconteceram e eu não sabia se ele tinha AIDS ou não, assim, pra conseguir fazer o teste, assim. E de um ponto de vista de prevenção, assim, não faz sentido nenhum, assim, tá recomendado até se pegar qualquer cartilha de HIV, etc, assim, tem, tipo, vários pontos lá, assim, como prevenir, assim como evitar a disseminação. E se testar oficialmente é um ponto desse. Você sabe que você tem HIV, você toma mais cuidado. Não faz no mínimo sentido o governo incentivar que você não saiba isso, assim, sabe? Então também achei essa história meio bizarra, assim. Tipo assim, ginecologia é uma especialidade difícil, tipo, eu já tive muitas histórias de horror, tipo, no ginecologista no Brasil também, mas eu fico muito impressionada que eu acho que aqui na Alemanha, saúde sexual não é uma questão de saúde pública, né? Essa é a impressão que me dá. Primeiro, acho que sobre ginecologia, ou em geral sobre saúde sexual, vai muito de você ter sorte com o médico que você encontra, assim. A maioria dos médicos, assim, querendo ou não sabe, aqui na Alemanha vem de classes mais abastadas, não sei o que, não tem tanto contato com grupos de risco quanto, sei lá, gente que vive a vida mais livremente, assim, sabe? E existem alguns consultórios assim, especializados em saúde sexual, assim, somente aqui, mais perto aqui de Schönebeck, bairro gay, assim, sabe? Que são especializados, por exemplo, em homens que fazem sexo com homens, assim, e daí é muito mais fácil, né? Os médicos são muito mais esclarecidos sobre isso, eles sabem exatamente todos os procedimentos. Eu acho que a maioria dos ginecologistas estão preocupados com exame de gravidez, exame colo do útero, sei lá, todas as questões de tipo reprodução, câncer e saúde sexual é uma coisa que é muito negligenciada porque é um tabu, assim, sabe? Eu tive muitas aulas de medicina sexual, assim, e acho que era mais de 60% das mulheres que vão em ginecologistas que relatam algum problema de função sexual, assim, sabe? Tipo, seja falta de libido, seja dor durante sexo. Só que eu acho que não é um tema que é tão falado assim com o ginecologista, que é normalmente a pessoa com quem
você seria o que você tem contato com o que você mais poderia falar sobre isso, se você não vai num verdadeiro especialista sobre isso, assim. Na sua opinião, assim, por que você acha que é assim? Acho que tem vários aspectos nisso, assim. Por que a médica não quis fazer o exame em você? Você me contou essa história, o que me chocou muito foram os comentários dela. Bizarro, né? Eu achei extremamente bizarro e ilegal, assim, sabe? Ninguém pode, tipo, abrir os seus informação médica para seja lá quem for, assim, a sua permissão, assim. O HIV é um exame super sigiloso, que em teoria você teria que ter uma conversa com o médico explicando sobre questões do HIV antes, assim, para você se preparar psicologicamente para fazer o exame, assim, por questões históricas de como o HIV é visto isso na sociedade. Sobre ela não querer fazer o exame, você não é um grupo de risco. E mesmo que, sei lá, qualquer acidente acontecer, essas coisas assim, a chance de você pegar HIV é muito baixa comparada com outras pessoas. E daí a questão de ser saúde pública é assim, sistema de saúde é um tema muito complicado para se aprender, porque assim, por um lado você tem o dinheiro que é investido no sistema e o quanto de retorno isso te traz. Então você fala assim, eu vou testar todas as pessoas da Alemanha. Falou que era 60 euros que ela queria te cobrar, né? Imagina, 60 euros vezes 80 milhões de pessoas, ia ser um investimento muito grande que às vezes não trouxesse o mesmo resultado que você investisse dinheiro em prevenção, em grupos de risco. A prevenção da AIDS aqui na Alemanha, mesmo os centros de teste, são sempre assim, quem que precisa fazer o teste? Homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, usuários de droga intravenosa e sex worker, assim, sabe? Tipo, prostitutas e trabalhadores de sexo, assim, sabe? Mesmo em associações que fazem isso, você não consegue se testar, assim, porque é uma coisa que não é vista como prioridade ser feita aqui. É comparar com o Brasil. Que é o que a gente, que é o que eu conhecia. Exatamente o que eu imagino que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo conhece. Além de ser muito fácil você chegar lá de graça, no SUS, rapidinho você faz, você tem uma conversa com um médico que senta com você pra falar de sexo seguro, pra falar dos métodos de proteção que você tá usando, sem... Tipo, nunca me senti julgada, sabe? Um sistema que todas as vezes que eu usei eu achei excelente, assim. E é um sistema excelente, mas essa questão, acho que no mundo o sistema brasileiro é meio que a exceção. Tem muito a ver com a história, acho que, do SUS, assim, eu não sou especialista nisso, estudei na Alemanha. Assim, o SUS foi criado em 1988, com a nova Constituição, e todas as questões de medicina, tipo, de promoção de saúde sexual, distribuição de medicamentos de HIV, etc., foram começadas, acho que, em 98, pelo nosso querido José Serra, né? Uau! Que fez todo esse programa, assim, e foi um case de sucesso no mundo, assim, um exemplo para todos os países em desenvolvimento no combate à AIDS, assim, que o Brasil, que assim, é o grande boom da AIDS, assim, de meio, foi tipo anos 80, começo dos anos 90, assim, sabe? E o número de novas infecções com todo esse programa diminuiu muito, assim, sabe? Então, tipo, foi uma resposta... Foi uma resposta a todo esse... Eu imagino, pelo menos, uma resposta a todo esse pavor aí que o povo tinha do HIV nos anos 80, né? Assim, os métodos evoluíram muito, assim, né? E hoje em dia é totalmente diferente você ter HIV hoje em dia do que naquela época, né? Se não me engano, hoje a expectativa de vida de uma pessoa que é soropositiva é a mesma expectativa de vida de uma pessoa que tem diabetes. HIV em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento são muito diferentes, assim, sabe? Em países desenvolvidos é uma coisa que é muito restrita a esses grupos de risco que eu falei antes, assim, sabe? Em países em desenvolvimento é muito mais transmitido por sexo heterossexual, em grande parte do caso, porque é muito questão relacionada à prostituição, a co-infecções com outras DSTs que facilitam a transmissão de HIV. Então assim, é difícil você transmitir uma política de um país para outro, porque cada país tem suas particularidades, né? Berlim tem essa fama de ser essa cidade extremamente hedonista, que tem as baladas de fetiche que a gente vai lá no Kit Kat, sexo, drogas e rock and roll. O uso de drogas aqui é tipo do que eu vejo muito, muito, muito maior em relação ao Brasil, inclusive intravenosa. E essa política, não sei, parece que tem um desencontro, sabe? Com o que realmente acontece. Eu falo assim, que se você tá dentro da cena gay mesmo, assim, sabe? É um outro mundo, assim. Acho que eles têm uma consciência muito mais alta. Nem todos, claro, assim, né? Mas, assim, é uma disparidade muito grande, assim, sabe? Tipo, em Berlim, 10% dos homens gays têm HIV. É muito alto. É um número muito alto. É um número muito alto. E isso não é exceção aqui. Tá vendo uma outra pesquisa nos Estados Unidos também, acho que nos Estados Unidos inteiro, acho que é 11, 12%. Isso tem a ver com vários fatores, principalmente com a transmissividade do sexo anal. Mas é o sexo anal, porque
você for pensar sobre isso, né, tipo, casais héteros também praticam sexo anal. Sim, sim. Das práticas sexuais, o sexo anal receptivo, o seu passivo, é o que tem o maior risco, assim. O que eu acho que é muito louco nisso, porque existe a prática do sexo anal Nos casais héteros. É. É muito menos frequente. Então, eu fico curiosa com isso, porque assim, eu vou bastante em workshops, discussões sobre saúde sexual, aqui em Berlim e tal. E eu vejo que a comunidade queer, né, a comunidade gay, ela tem uma consciência de práticas seguras muito maior do que o pessoal hétero, assim, tipo, eu já falei sobre isso no meu blog, eu acho que, assim, héteros discutiam nada sobre isso, tipo, eu conheço muita gente que simplesmente não usa camisinha e é isso, sabe, o cara fala, não, aperta meu pinto e não vou usar, e esse pensamento, tipo, tão antiquado, sabe, o HIV é uma coisa que existe só na prostituição, que existe só na comunidade gay, que não existe risco pra mais ninguém, sabe. Como que funciona um pouco essa questão dos médicos aqui na Alemanha? Por que eles não querem fazer o teste, em outras palavras? No SUS, assim, no Brasil, dando um exemplo, você como médico de um posto, você é um servidor público, mais ou menos assim, e você pode, como servidor público, você pode meio que fazer os exames que você precisa, assim, claro, com todas as limitações de verba que o Brasil tem na questão da saúde, assim, sabe? Aqui na Alemanha, funciona assim, cada médico que tem o seu próprio consultório, ele recebe um certo repasse por mês por paciente. Quanto menos o paciente custar, melhor para ele. Mas se eu fico na dúvida, assim, a maioria dos médicos não faz. Sabe? Isso é uma coisa que eu ouvi dizer, tipo, num workshop que eu fui de um médico que ele falou, a questão é que aqui na Alemanha vai ser tratado. Você só vai, né, fazer exames e tal, se você tiver um sintoma. Não existe essa ideia de check-up, existe tratar alguma coisa que está acontecendo. Mas aí que tá. Esse approach funciona, né? Porque, assim, tem uma alta expectativa de vida aqui, mas eu acho um pouco estranho. Assim, eu falei do Brasil, mas, por exemplo, aqui também teve um declínio muito grande também de casos de HIV, mas agora tá bem estabilizado, caiu um monte, subiu um pouquinho e estabilizou, assim, sabe, nos últimos anos. Funciona porque as pessoas que mais precisam têm acesso a isso. Mas aí a questão com a medicina em geral é assim, sabe? Tipo, uma ciência de estatísticas, não uma ciência exata, sabe? Não é 1 mais 1 é 2, assim, sabe? É uma coisa assim. A maioria dos casos são assim, mas se você falar que a maioria dos casos são assim, tem uma minoria que não é assim que você ignora, assim, sabe? Voltando, economia é um assunto complicado, sabe? Se com X você consegue tratar 95% e você precisa de 10 vezes X para tratar esses outros 5%, eu não sei quem faz esses cálculos para ver se é eticamente correto ou não, assim. Para a saúde individual das pessoas, assim, não estou falando tanto, ou mesmo populacional, assim, o sistema brasileiro é bem mais completo. Concluímos com que valorizem a porra do SUS, caralho. Porque o SUS é um tesouro. Tem entendeu? problemas, mas sem ele seria muito, muito pior. Exatamente. Dando exemplo para o resto do mundo. Exato, tá vendo? E quando a gente fala de, sei lá, claro que HIV pega muito os holofotes, assim, quando você está falando de DSTs. Mas quando a gente fala que é difícil fazer exame, daí entra também exame de outras doenças que também acabam fazendo, que são muito mais comuns. Porque o mais importante é que a gente tem que falar que nenhum sexo é 100% livre de risco. Sim. Mesmo se usando camisinha, mesmo se usando todas as proteções. A gente tem que administrar o risco para ver quais são as infecções que são, tipo, realmente a gente precisa evitar essas daqui e as outras. E assim, e se fala assim, claro que tem infecções que são menores, assim, deixa eu falar assim, por exemplo, sei lá, clamídia ou gonorreia, assim, que assim, é tratada com uma ou poucas doses de antibióticos, assim, o que não significa que é livre de riscos, assim, porque, tipo, agora tem crescido muito o número de gonorreia que é multiresistente a vários antibióticos, assim, sabe? E por mais que seja uma doença mais simples, pode ocasionar, sei lá, infertilidade em mulheres, em homens também, assim, sabe? Por exemplo, herpes, HPV, mesmo sífilis, não são totalmente prevenidas por camisinha, assim, sabe? E aí, né? Então, a única... Se testar é um Exato, porque jeito de se prevenir. Todas as doenças, quanto mais no começo você detecta... sífilis, assim, se você detecta no primeiro estágio, assim, no começo, é uma injeção de antibiótico. Se deixa acontecer, você literalmente morre, sei lá, você fica demente, assim, sabe? É uma doença muito séria, assim, sabe? Sabe, um tratamento tão simples que se, sabe, tivesse um screening maior, assim, pra isso, poderia ser mais radical, assim. E aí eu queria saber, assim, a sua opinião, lógico,
como pessoa, Não é como pessoa, não. É como Airfryer Philips Valita. Puta que pariu. mas também como médico que se formou aqui na Alemanha e tal, nesse sistema de educação alemão. O que você mudaria? Do financiamento dos médicos, assim, dos médicos têm essa postura de, na dúvida, não vamos fazer nada. Assim, eu acho que, sei lá, um sistema de saúde que te obriga a mentir pro médico, tem uma coisa muito errada nisso, assim, sabe? E como que é na faculdade? Esse lidar com o paciente ali no tete-a-tete, que é uma coisa que eu ouço de reclamação geral de todo mundo, eu também tenho as minhas. É difícil, assim, essa questão da humanização do médico, assim, sabe? De tratar um paciente como um ser humano digno, assim, no final acaba exigindo muito esforço da própria pessoa. Se você aprende medicina do jeito clássico, você aprende muita teoria, você tem aula com o paciente, mas é um negócio muito mecânico. Quando eu fiz faculdade aqui em Berlim, eles reformaram o currículo um pouco antes de eu entrar e colocaram muita aula de comunicação. Aula mesmo com atores, assim, sabe? Pra você aprender a se comunicar, conversar, assim. E é um negócio que, assim, me trouxe várias coisas, mas vários dos meus colegas achavam isso muito inútil. Assim, tô perdendo um tempo, eles podiam estar aprendendo bioquímica. Sabe, comparando com o Brasil, assim, eu estudei aqui na Alemanha, mas eu fiz alguns estágios lá no Brasil, são dois mundos, sabe? Sistema privado, sistema público. Os pacientes são muito mais chatos aqui na Alemanha. Assim, eles exigem mais, não sei o quê. O que é bom, tem o seu lado ruim, mas é bom. Se você vai no Brasil, se você tem um bom médico, você tem um trato bem melhor, mas está pagando por isso, assim, sabe? A gente tem o sistema de saúde público e tem o sistema de saúde privado aqui na Alemanha. Acho que se você paga, acho que você também é melhor tratado. No final, dinheiro. Bom, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E se vocês tiverem mais perguntas para o Gustavo exatamente, eu moro nessa cidade e eu vou fugir. Exatamente, daí deixa aqui embaixo que aí eu convenço ele a vir aqui de novo. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no meu canal para não perder os próximos. Exatamente, ele sabe. De dar o like aqui, porque isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E de passar no meu blog, onde eu falo mais sobre sexualidade, mais sobre saúde sexual. Tem contos eróticos, tem review de sex toys, tem um monte de coisa. O link tá aqui embaixo, tá bom? Até a próxima. Tchau. Até mais.